Ó Senhor, abençoa esse sacrifício. Depois eu tirar a roupa. Feliz sábado a todos. Feliz sábado a todos. Eu gostaria muito de dizer como é bom nós estarmos reunidos aqui na casa de Deus, mas infelizmente ainda não podemos, devido aos acontecimentos dos últimos dias. Nós temos que estar nas nossas casas e dessa forma nós temos adorado a Deus. Nós vimos aqui uma pequena encenação que o James e o Pedro fizeram, referente aos sacrifícios, como eram feitos os sacrifícios na época de Jesus. Desculpem, bem antes de Jesus, isso no Antigo Testamento. Jesus é que mostra o verdadeiro sacrifício, aquele sacrifício do verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos na Semana Santa, Semana da Páscoa. Em tempos de crise, nós estamos vivendo um momento único da nossa história. Em crise que começou apenas em um local e se espalhou por grande parte do planeta e afetou a vida de todos nós. Uma das mais importantes festas do Antigo Testamento era a Páscoa. Foi instituída pelo Senhor em tempos de crise. E é só lembrar das muitas pragas do Senhor que vieram sobre a terra do Egito, causando grande perturbação em todos os níveis daquela sociedade. A palavra traduzida por Páscoa significa passar por cima, o que simbolizava a redenção de quem, usando o sangue de um cordeiro, confiava no Senhor. Podemos ler lá em Êxodo, no capítulo 12, chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai-vos cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta, e ambos as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará. E o Senhor passará, e aquela porta não deixará ser destruída. Entrar em vossas casas para vos ferir. Versículos 21 até o 23. Em breve nós teremos a oportunidade de lembrar a festa da redenção, pelo sangue de um cordeiro. Contudo, nós cristãos lembramos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá em João, no capítulo 1, versículo 29. Em meio à nossa crise, é importante lembrarmos da nossa esperança, a alegria e a confiança da redenção do pecado, que todos nós, pela fé em Jesus, temos. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3 e 4, está escrito o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 3, vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 15, 3 e 4. Diz o seguinte: e que fui sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. O 3 e o 4. Antes de tudo, vós entreguei o que também recebi, de Cristo, que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Em tempos de crise, o cristão não
não deve ficar desesperado e sem recursos. Não temos por que permitir que o medo, a incerteza, o sofrimento, a fragilidade da vida tenham a nossa atenção e a confiança no Cordeiro de Deus. Como sempre, precisamos nos fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. E continuamos a viver pela fé nele, para ele e também por ele. 2 Coríntios 2:1 e Romanos 11:36. O Cordeiro de Deus. João Batista deu um testemunho e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Nesse início de tempo, olhemos para aquele que é a razão da nossa existência, Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, um sacrifício diário era oferecido a cada manhã e tarde, de maneira contínua, sempre um cordeiro. Isso, pois, é o que oferecerás. Sobre o altar, 2 cordeiros de 1 ano de dia continuamente. Êxodo 29:38. Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. O cordeiro apontava para Deus, a testa para a falência humana em produzir a sua própria salvação. Nós precisamos do cordeiro para sermos salvos. Ninguém consegue se salvar por si próprio. O cordeiro também atesta para o fato da impossibilidade de ser salvo de outra maneira a não ser por Deus. Somente Deus pode nos trazer a salvação. O cordeiro tira o pecado do mundo. O cordeiro expiador, sofredor, tira a culpa do pecado. O tribunal perde a sua força punitiva. Tira o poder do pecado e perde-se aqui a força dominadora. O Cordeiro Pascal. Não somente Israel, mas o mundo todo. Ele tira o pecado de todos, todo o universo. Não somente tira os nossos próprios pecados, mas o Cordeiro tira o pecado de todos aqueles que acreditam e creem no plano salvador de Jesus Cristo. 67% das pessoas já passaram por esse mundo. E, infelizmente, a maioria delas não ouviram a respeito do plano de salvação. Nós temos o privilégio, nós já ouvimos esse plano e nós temos a oportunidade de ser reabilitados. Agora, há muitas pessoas lá fora que estão esperando a oportunidade de encontrar com esse plano salvador. Devemos colocar a nossa vida na presença do Cordeiro de Deus, porque Ele pode tirar os pecados do coração do ser humano. O Cordeiro foi morto, foi um sacrifício supremo. Conta que a rebelião de Satanás é anterior à criação do planeta. O surgimento desse mundo ocorreu em meio à grande controvérsia entre Jesus e Satanás. Em jogo estava o próprio Senhor, que era constantemente acusado por Satanás de ser um Deus tirano e limitador da felicidade, da liberdade das suas criaturas. Afinal, Satanás estava certo? Assim como sempre, Deus permitiu que cada ser criado por ele, fossem anjos ou pessoas, analisassem e dedicassem, mas também lhes apelou o coração. Afinal, só existe amor quando há liberdade. Ninguém pode forçar a amar. Deus não força ninguém, nem engana ninguém. Adão e Eva escolheram acreditar em um animal fantoche de Satanás, que lhes enganou, prometendo que seriam como Deus. Nós podemos ver esse relato lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 1-6. Deram lugar à desconfiança. Também se rebelaram contra o Criador, apesar de Ele ter lhes dado a vida com tanto amor e carinho. Rebelaram-se contra Deus, que era a vida, tornando-se mortais. Que alegoria! Seria o mesmo que um smartphone se rebelasse contra a energia e resolvesse agora
andar independente da energia, andar com sua própria bateria, nós sabemos que em alguns momentos essa bateria iria acabar e esse aparelho iria morrer. Assim ocorre conosco, desde os primeiros dias em que os nossos primeiros pais pecaram, eles se rebelaram, cometeram o pecado, e a herança do pecado é, pelo que, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. No entanto, apesar da ingratidão humana, Deus não desistiu de nós. Nosso destino seria a morte eterna, mas Deus já tinha um plano para nos salvar. Como vimos no início, Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Quando o mal surgiu, virtualmente, Cristo já havia comissionado a nos salvar, por meio da sua morte na cruz. Quando o mal surgiu, a graça e o perdão já estavam prontos. Ele é o Pai amoroso, que não desiste dos seus filhos. Ele não desiste de você. Deus não desiste de nós. Quando enxergamos o plano da redenção, e que a própria divindade se sacrificou pela humanidade, já imaginou isso? Existe maior prova de amor? Satanás acusava a Deus de ser um tirano, mas Deus revelou na prática o que é amor. Ele estava disposto a ir e salvar o ser humano. Ele não se restringiu a palavras escritas com tinta e papel, mas foi além. Com o vermelho sangue de Jesus, escrevendo na cruz do Calvário seu amor por você e por mim. Em Jesus e seu sacrifício, a graça apenas foi manifestada. Foi por nós que Jesus resolveu passar por toda a humilhação que ele passou, todo o sofrimento que ele passou. Em Jesus nós encontramos a graça que salva, pois ela já existia desde sempre no coração e nos planos de Deus. O apóstolo Pedro declara, lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 e 20, pelo sangue de Cristo somos conhecidos como efeito antes da fundação do mundo, porém manifestada no fim dos tempos por amor de todos nós. O próprio Filho de Deus se ofereceu para assumir toda a culpa e resolver o problema do pecado. Por isso João no Apocalipse declara: digno é o Cordeiro que foi morto para receber a riqueza, o poder e a glória, para a honra e para a glória do seu louvor. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Devemos ser infinitamente gratos por esse amor divino que nos restaura e nos salva. O pecado surgiu no universo, com um anjo cobridor no próprio santuário celestial. Todavia, Deus não foi pego de surpresa. E nesse mesmo santuário, o pecado passou a ser resolvido. No exato instante que surge o mal, a graça divina já estava disponível. Mediante o sangue derramado pelo Cordeiro morto desde a fundação do mundo, podemos ter a esperança de vida eterna. O amor de Deus nos constrange. Não podemos ficar indiferente ao amor de Deus, que é tão imenso, tão grande, tão imensurável o amor de Deus. Um amor que não tem limites, um amor que consegue superar todas os limites da imaginação humana, o amor que se entrega, o amor que morre para salvar a sua criatura. Devemos aceitar o convite de Jesus hoje, para que nós possamos receber esse plano de salvação que é gratuito. É gratuito para mim e para você, irmãos da igreja. Mas para Deus não foi gratuito. Deus pagou um preço enorme pela nossa salvação. Nós podemos ver aqui no início o cordeirinho sendo morto.
O cordeirinho simbolizava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo morreu naquela cruz, naquele dia, lá no Monte Calvário, para que nós pudéssemos ter vida hoje. E essa vida, para nós, é de graça. Nós devemos aceitar esse convite. Aceite o convite de Jesus hoje. A Bíblia fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Que nós possamos realmente aceitar esse plano maravilhoso de salvação que Jesus tem para cada um de nós. E Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida eterna. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ainda tem algum pecado que precisa ser tirado da sua vida, lembre-se que o Cordeiro de Deus pode tirar esse pecado. Basta você confessar, basta você entregar a Deus a sua vida e Deus pode remover esse pecado que atrapalha tanto a sua vida. Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos realmente aceitar essa dádiva que vem de Deus para cada um de nós. Que nós possamos ter uma Páscoa maravilhosa. Lembrando que a Páscoa não tem nada a ver com ovinhos de chocolate. A Páscoa é uma festa que comemora a restauração, a salvação. Porque lá no meio das pragas que tinham no Egito, a última praga delas foi a morte dos primogênitos. E foi dada a orientação para cada um dos israelitas que eles deviam matar um cordeirinho e passar nas vergas da porta o sangue do cordeirinho. E o anjo da morte ia passar. Mas toda a casa que tivesse o sangue na verga da porta, simbolizando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo ia passar por cima. Então Páscoa simboliza passar por cima. Todos aqueles que querem receber salvação, que não querem perder a sua vida hoje, devem passar o sangue de Jesus nas portas da sua casa. Quando você fizer isso, você terá a salvação oferecida para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Tenha um sábado abençoado na companhia de Jesus. Essa é a minha oração para todos os irmãos que estão assistindo nesse momento essa mensagem. Deus os abençoe. Feliz sábado. Nos vemos em breve na igreja.